Olá, vamos dar continuidade aqui ao estudo da Palavra de Deus. Você pode abrir aí a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 6. Diz assim a palavra: Depois destas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão se aproximava, disse a Felipe: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Ora, uma multidão seguia Jesus. Sempre multidões seguiam Jesus. Mas por que essas pessoas seguiam a Jesus? Pelos milagres, pelas bênçãos, para receber algo dele. Não para adorá-lo, para glorificá-lo, para se arrepender, para escutar a palavra, né? A grande maioria não estava preocupada com o reino de Deus, com o reino do céu. Estava preocupado com aquele momento, com aquele dia, com o que poderia receber naquele momento, né? Quer dizer, não é errado a pessoa buscar em Deus, através da fé, um milagre, uma bênção, uma vida melhor. Mas isso tem que ser secundário. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, a gente tem que buscar Jesus, não pelas bênçãos, pelos milagres, mas para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo, para compreendê-lo, conhecer a sua palavra, ser cheio do seu espírito e ter, né, a vida eterna. Porque todo ouro, toda prata que há nesse mundo é porcaria, é sujeira, é lixo, comparado com o que Deus tem preparado para toda a eternidade. Então a nossa visão não pode ser só nesse tempo, nessa vida, neste mundo. A nossa visão tem que ser mais ampla. Quantas são as pessoas hoje em dia que só buscam a Deus na hora do problema, na hora da necessidade ou quando precisam de algo? Isso é completamente errado. Como essas grandes multidões seguiam Jesus somente pelos milagres. Mas havia algumas poucas que eram sinceras, que eram fiéis. E essas eram as pessoas que agradavam a Deus, que eram salvas. E esse tipo de pessoa que nós devemos ser também, não é verdade? E Jesus, para provar a um dos seus discípulos, a Felipe, lhe disse assim: Onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus dizia isto para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer, né? Jesus sabia o que ia fazer, mas lançou essa pergunta e acredito que Felipe ficou assustado, porque ele diz assim: Felipe respondeu: Nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. 200 denários para alimentar aproximadamente eram 20.000 pessoas. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então vamos colocar um aproximado de 20.000 pessoas. Eles precisavam pelo menos 200 denários. Um denário naquela época equivalia a um dia de trabalho, né? A pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar um denário. Hoje, muitas pessoas trabalham o dia para ganhar R$100, não é verdade? Naquela época, a pessoa trabalhava o dia inteiro para ganhar um denário. E ele disse que precisava de 200 denários, ou seja, 200 dias de trabalho para comprar, só para comprar pão, para poder alimentar aquelas pessoas. Ou seja, eles não tinham dinheiro, eles não tinham o pão, né? Era algo impossível aos olhos humanos, né? Mas diz assim: um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: Aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Façam com que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens se assentaram e eram quase 5.000. Então Jesus pegou os pães, os 5 pães, e tendo dado graças,
distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram depois que todos tinham comido. Quer dizer, mais de 20.000 pessoas aproximadamente. Naquela época só se contava homens, né? Era 5.000 homens. Então imagina quantas mulheres, quantas crianças haviam. 20.000 pessoas aproximadamente comeram, se saciaram, repetiram e ainda sobrou. Ainda sobrou aqui, né? Então, um milagre de multiplicação aqui. Mais uma vez, Jesus fez esse milagre para mostrar que ele realmente era o Messias. Para que assim as pessoas crescem nele, né? Para comprovar que a palavra que saía da boca dele era verdade. Por isso ele fez esse milagre aqui extraordinário, né? Ainda sobrou 12 cestos de pedaço dos 5 pães de cevada que sobraram, né? Então, daqueles 5 pães, né, e 2 peixes, houve esse grande milagre. Aí, continuando, ele diz assim: quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Né? Depois que eles viram o milagre, eles creram que Jesus era realmente o Messias. Jesus ficou sabendo que estava para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez sozinho para o monte. Né? Então não era o momento. Jesus não veio naquele momento para ser rei, para reinar. Não, ele vai voltar. Vamos a ter aqui o milênio, onde Jesus vai reinar nessa terra durante 1000 anos. Mas naquele momento, o objetivo era pregar o evangelho, era fazer o sacrifício na cruz para poder salvar as pessoas, né? Para poder salvar aqueles que creem. Então, ele se retirou novamente daquelas pessoas. Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram com medo. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Mais um milagre extraordinário aqui, né? Jesus, caminhando sobre as águas, foi até eles. Então, mais um milagre, mais uma maravilha, comprovando aqui que Jesus não era somente um profeta, um iluminado, um pensador, um filósofo. Não, ele não era um homem, era realmente o Filho de Deus. Por isso ele é o único digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Não é verdade? Então tá bom, vamos dar uma paradinha por aqui e no próximo vídeo nós vamos continuar esse estudo do Evangelho de João. Né? Vamos lendo. Esse já é o 15º vídeo. Se você ainda não viu os outros vídeos anteriores, veja para que você acompanhe essa série do Evangelho de João. E se puder, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Para que elas também possam estar conhecendo de Deus, esse Deus grande, esse Deus poderoso que sim, responde àqueles que necessitam, àqueles que creem. Ele viu a necessidade daquelas pessoas de se alimentar e as alimentou. Então, se você clamar, se você pedir, ele também vai dar a vitória, ele também vai dar a resposta, pela sua misericórdia e pela sua graça, tá bom? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até a próxima.